Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, bom dia. Tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal. Hoje, sábado, feliz sábado. Dia do meu descanso, um dia que eu durmo até mais tarde, um dia que, sim, cuido das coisas do Senhor, né? Inclusive, hoje temos uma live para pregar. Também tem uma outra participação numa outra coisa para dar meu testemunho para a glória de Deus, né, e alcançar vidas e almas para a glória do nome do Senhor Jesus, que esse é o foco, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, o foco é vidas, é almas para o Senhor. Então, hoje é sábado, um dia que é maravilhoso para mim, porque a gente tira um pouco das preocupações, né, da nossa cabeça e fica em paz. É o dia que a gente pode descansar, renovar as nossas forças para a próxima semana que está entrando, né? Enfim, e eu fico muito feliz em Deus, né, por Ele me dar essa oportunidade, porque para mim é uma oportunidade. A gente sabe que sábado é o dia do comércio mais aquecido, é o dia onde se busca mais o dinheiro, é o dia em que as pessoas correm mais atrás ali das coisas, né? Terrenos, acaba que todo mundo que o comércio ele é bem mais aquecido, a gente sabe, no dia de sábado. Então, hoje é um dia que eu abstenho, né, assim, para Deus mesmo. Com certeza, né, eu tento, né, não sou perfeita, mas eu tento, sim, também recompor as minhas forças através desse dia, né, louvado seja Deus. O próprio Senhor, Ele descansou, né, a gente também tem que descansar, né, gente, porque senão a gente não aguenta, nós não somos, né, de ferro, nós precisamos descansar, e eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. Na verdade, eu vou compartilhar um texto no livro de Mateus, que está lá no Mateus capítulo 8, e vai dizer: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes me limpar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo: eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Imediatamente sua lepra foi purificada. Olha, aí ele vai dizer no versículo 4, e disse-lhe Jesus: olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. Então, vamos lá, a gente vai entender aqui. Quando Jesus ele desceu do monte, havia uma multidão seguindo a Jesus. Haviam pessoas seguindo a Jesus. E dentre essas pessoas veio até ele um leproso. A gente sabe que um leproso ele não poderia estar no meio de pessoas. Então, ou seja, a gente encontra um homem aqui que vence as suas dificuldades, que vence as barreiras da sociedade, que vence o tabu de enfrentar as opiniões alheias. Por quê? Porque às vezes nós não conseguimos nos aproximar de Jesus por conta daquilo que as pessoas pensam. Ah, não, porque eu acho que eu não preciso renunciar tanto, eu acho que eu não preciso entregar tanto, eu acho que eu não preciso andar assim. Por quê? Ah, porque fulano pensa assim, porque Beltrano pensa assim. Não. Para a gente se aproximar de Jesus, a gente vê sempre na Bíblia pessoas que realmente se destacaram, se apresentando diante de Jesus, elas tiveram que ser diferentes de uma multidão, né? A gente vê Zaqueu, a gente vê essa mulher, a gente vê a mulher do fluxo de sangue. Então, pessoas que se aproximaram e tocaram e chamaram a atenção de Jesus, elas tiveram que ser diferentes. Elas tiveram que ser diferente da multidão. Cego de Jericó. Então, ou seja, são pessoas que estavam no meio da multidão, mas eles não eram iguais à multidão. Você entendeu? Então, agora, esse homem, ele vence o preconceito, ele vence a barreira, né? Porque, às vezes, o preconceito, ele não vem de uma pessoa que está longe, não. O preconceito vem de alguém que está perto. O preconceito veio de pessoas que estão dentro. Você vê, Jesus ele sempre foi acusado por fariseus, por pessoas que conheciam a palavra e que não aceitavam a ele. Então, nos tempos de hoje, é assim, as pessoas, elas dizem, falam de Jesus, mas elas não conhecem a Jesus. Elas não sabem o que Jesus é. Quando esse leproso, o que é a lepra? A lepra é uma doença de hanseníase, né? Uma doença que afeta a pele, uma doença ali que você pega. Mas o interessante dessa doença é que você pega através de gotículas, de partículas de saliva no meio do ar. Então, ou seja, esse homem ele estava leproso, por quê? Porque em algum momento ele ouviu alguém falar. Por quê? Porque se pega pela gotícula de saliva, tinha alguém falando para expelir aquela saliva. E aí então ele pega
aquelas gotículas no meio do ar. Então, ou seja, o que é a lepra espiritual? A lepra espiritual é quando nós ouvimos falar mal de alguém. Isso é uma lepra espiritual. Porque quando você ouve falar mal de alguém, automaticamente você começa a enxergar essa pessoa com outros olhos. Você já reparou isso? Quando nós ouvimos falar mal de fulano, um exemplo, eu não enxergava de uma maneira. Aí, eu não enxergava de uma maneira, e aí eu escuto falar mal. Vamos botar aqui um exemplo. Vamos falar aqui. Tem alguém que é líder na nossa igreja e a gente escuta falar mal do líder. Olha, fulano fez isso. A gente começa a olhar diferente. Será? Por quê? Porque a lepra que estava naquela pessoa que falou mal, acaba pegando na gente. Você entendeu? Existe uma lepra espiritual hoje no meio das igrejas que é a fofoca. Sabe? É a fofoca. E na verdade, eu vou falar uma coisa bem verdade para nós, né? O tal do crente é alguém que gosta de uma fofoca, né? As pessoas gostam de uma fofoca e a gente precisa de entender que existe um demônio que é alimentado através da fofoca. Sim, existe um demônio que ele é alimentado através dessa lepra. Olha, o diabo, ele é tão astuto que ele faz crente brigar com crente. Você já viu o macumbeiro brigar com macumbeiro? Não briga. Você já viu espírita contra espírita? Não briga. Você já viu essa discussão? Canal de espiritismo brigando contra o canal de espiritismo? Você já viu o canal de católico brigando com católico? Não. Mas o tal do crente... Por quê? Porque o evangelho de hoje, ele é um evangelho feito de pessoas cegas espiritualmente. Pessoas leprosas espiritualmente. Então, essas pessoas leprosas, elas envergonham o evangelho. Você sabe por quê? Porque no tempo que elas deveriam estar pregando o evangelho de Deus, o evangelho do reino, não, elas estão falando mal de ciclano, falando mal de Beltrano, sendo que a própria vida delas mesmo está toda errada, está toda mal, está toda podre, sabe? Então, assim, isso é muito difícil no nosso meio, porque o diabo deve rir muito da nossa cara. O diabo, ele deve rolar de rir na nossa cara. Se a gente pudesse contemplar o mundo espiritual, a gente não fazia um terço das coisas que a gente fazia, das coisas que a gente faz. Por quê? Porque a gente vigiaria mais. O diabo, ele tá cirandando no meio cristão, né? O diabo tá cirandando no meio evangélico. Você entendeu? Por quê? Porque existe essa divisão. A Bíblia diz que um reino dividido contra ele mesmo não pode prevalecer. É por isso que hoje não existem mais curas de milagre. Pessoas não se levantam mais. Você não vê mais esse tipo de milagre que você via na Bíblia. Pessoas que são automaticamente curadas do dia para a noite, de uma hora para outra. Pessoas que realmente vivem milagres sobrenaturais. Por quê? Porque o pecado está no nosso meio. O pecado, ele está abrangindo tudo. A divisão do reino. Existe uma divisão no nosso reino. E a Bíblia fala, o próprio Jesus disse, um reino dividido contra ele mesmo não pode prevalecer. Então não tem como a gente querer ter o evangelho fortificado. Essas pessoas, elas se tornam uma vergonha para o evangelho. Por quê? Porque no tempo de hoje, muitas pessoas não querem se aproximar do meio cristão por conta dessas pessoas que não querem ir e não querem deixar ninguém ir, você entendeu? Essas pessoas que paralisam a fé de outras pessoas. Gente, você imagina um exemplo, se eu viesse lá, olha, eu vou te falar, eu saí do mundo que eu saí porque eu tive encontro com Jesus. Não foi com homem, não foi com mulher, mas foi o próprio Jesus que foi lá, pegou na minha mão e me resgatou. Foi o próprio Jesus que precisou falar comigo, foi o próprio Jesus que transpareceu para mim. Porque se não fosse ele, se fosse para mim olhar pelo homem, eu não estaria hoje onde eu estou, pela misericórdia do Senhor. Então hoje a gente vê que pessoas que estão, na verdade, dentro, mas que estão com o coração fora, essas pessoas têm sido um impedimento para pessoas se aproximarem do reino de Deus. E a Bíblia diz, ai desses que impedem as minhas criancinhas se aproximarem. Ai desses que impedem os meus pequeninos se aproximarem. Pessoas que são pedra de tropeço no meio evangélico. Por quê? Porque ao invés de estarem indo atrás de vidas, estão matando vidas que estão de pé. Ao invés de estarem indo buscando almas para Jesus, ganhando almas para o reino, não. Elas querem destruir as almas que o reino está alcançando. Então, gente, a pergunta é, se eu destruo vidas, eu trabalho para Jesus ou eu trabalho para o diabo? Começa a parar para pensar de que tipo de matéria você tem se alimentado. De que tipo
de conteúdo você tem alimentado, porque se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom, mas se os meus olhos forem ruins, todo o meu corpo será mal. O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que é que nós estamos alimentando a nossa alma? Porque, irmãos, a partir do momento, você sabe por que eu falo? Hoje a gente vê esse grande número de canais que começaram pregando o evangelho e agora só falam de fofoca. E na verdade a gente fica vendo porque se eles estão fazendo é porque tem gente para ver, é porque tem gente para se alimentar. E da mesma forma que eles estão sendo pedra de tropeço, pessoas que se alimentam disso também estão tropeçando. Você entendeu? Porque, gente, é uma coisa que eu vou falar, vicia. Você ficar vendo esses níveis de contenda, vicia. Então você quer ver o que foi. É a mesma coisa que você assistir uma novela. O que adianta o crente abrir mão da televisão, mas tá todo dia em site de fofoca, em canal de fofoca, em canal de pessoas que falam mal da vida de pessoas. O que adianta? Porque é a mesma coisa, você assistir uma televisão, é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque na televisão existe a contenda, existe a traição, existe, né, ali várias coisas que são ditas. Então, gente, a partir do momento que eu me sento numa cadeira para poder julgar a vida do meu próximo, pode ter certeza, eu já estou julgado. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Quando eu sento para poder julgar, eu já estou julgado. Porque com o juízo com o juízo com que julgar, sereis julgado. Com a medida que medir, sereis medido. Então, você pode ter certeza. Eu tenho muito cuidado de vir aqui. Olha que Deus, ele me revela coisas profundas a respeito de pessoas famosíssimas. Mas eu não vou vir aqui para poder falar isso. Por quê? Porque eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que isso é muito forte. Eu acho que quando Deus ele confia a gente algo, né? A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vai falar, porque são coisas do próprio Deus. Às vezes Deus nos mostra para a gente não ficar enganado no meio cristão. Mas eu vim aqui colocar um nome, às vezes eu compartilho, olha, Deus me mostrava de um pastor muito famoso, enfim, mas eu não falo nomes, por quê? Porque eu acho isso muito particular. E eu acho que hoje, talvez, a pessoa ela possa estar nessa condição, mas amanhã Deus ele pode dar uma oportunidade dessa pessoa ser transformada. Porque Deus é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça, mas ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E quando eu confesso o meu pecado, a misericórdia dele me alcança. Gente, se eu não fosse crente, se eu não fosse crente não, porque crente até o diabo é, mas se eu não fosse cristã, se eu não tivesse tido um encontro com o verdadeiro Jesus, eu vou te falar, e eu fosse vir procurar em canais de YouTube e ver a vergonha que está sendo pregada, a vergonha que está sendo feita, exposta nos canais de hoje, irmãos, eu nunca ia querer aceitar esse Jesus, que Jesus é esse, que o próprio irmão briga com o irmão. Que Jesus é esse, que os próprios crentes brigam com crente. Quando Jesus disse que ele não veio para trazer paz, é porque nós seríamos perseguidos por de fora, mas a gente vê hoje, a contenda dentro, é muito feio isso, é ridículo isso, sabe, é horroroso isso, uma coisa ridícula. Eu ficaria envergonhado, irmão, sinceramente eu ficaria envergonhado de vir aqui numa rede social, descer a língua em pessoas e ter coragem de entrar dentro de uma igreja para poder louvar um louvor em cima do altar. Para poder pregar uma palavra em cima do altar, isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de ser tratado no caráter, no espírito, na alma da pessoa. Você entendeu? Quem apanha da vara de Jesus, irmão, tem muito temor daquilo que vai falar. Eu já apanhei muito na minha vida. Então hoje eu tenho temor daquilo que eu vou falar. É vergonhoso, é vergonhoso, é vergonhoso. Eu sentar a língua na vida de fulano, na vida de Beltrano, e depois ter coragem de subir em cima de um altar para poder pregar a palavra de Deus, para poder louvar um louvor a Deus. Eu fico imaginando lá de cima, Jesus olhando e vomitando aquilo tudo, porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que Deus, ele vomitaria os mornos. Ele prefere alguém que seja ou frio ou quente, do que alguém que é morno, do que alguém que está mais ou menos. Então hoje, quando eu venho pregar a respeito da renúncia é o quê?
a renúncia do nosso eu, a renúncia da nossa carne. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Jesus, ele não fez só a nossa alma e nosso espírito, ele quer o nosso corpo também. Então, quando eu venho pregar isso, eu vejo os próprios crentes mornos vindo contra mim para poder falar sobre isso. Gente, você tem que entender que quando você vem contra mim, você não tá vindo contra mim, tá vindo contra o próprio Deus, porque, irmão, você acha que um dia Jesus me tirou da prostituição para poder agradar homem? Agradar homem eu agradava lá, porque aqui eu não tô para agradar homem, aqui eu tô para agradar Jesus Cristo. Então, gente, a gente tem que entender que é muito difícil o que nós estamos vivendo nos dias de hoje no meio cristão. Na verdade, é difícil e vergonhoso. É vergonhoso, as coisas estão... É ridículo, é ridículo o que a gente vive nos dias de hoje. Então, eu fico pensando, o Senhor, gente, o Senhor olhando isso tudo, será que o Senhor está se agradando da nossa conduta? Será que o Senhor está com a gente ainda no meio da nossa conduta? Será que Deus, ele tem se agradado? Porque, às vezes, a gente não é quem faz a fofoca, mas a gente quem leva a fofoca para frente. E a gente está sendo fofoqueiro igual. Então, vamos analisar o nosso próprio eu. Eu sempre falo isso aqui. Analise se você é você mesmo. Você sabe porque naquele grande dia, não sou eu que vou te colocar no céu. Não é ninguém que vai te colocar no céu. É o próprio Jesus que vai te cobrar a respeito daquilo que você falou, a respeito daquilo que você fez, a respeito daquilo de como você andou, de como você portou, daquilo tudo que você praticou. Nós precisaremos prestar conta. Então, cuidado com o que você está fazendo, com o que eu estou fazendo com a nossa salvação. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou para mim hoje, né, em nome de Jesus. E eis-me aqui para viver mais um dia para o Senhor, né, mais um dia aí que o Senhor possa me sustentar, né? Orem para que eu permaneça, orem para que eu consiga, né, vencer, né, em nome de Jesus, e para que você também. Amém? A palavra é: lembra-te, portanto, de onde tu caístes e arrepende-te, faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei do teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Amém? Em nome de Jesus é a palavra que o Senhor, ele colocou no meu coração hoje, né? Louvado seja Deus. E é isso, gente. Vamos fazer o melhor para o Senhor. E fazer o melhor para Deus é fazer o melhor para os nossos irmãos também. Amém? Em nome de Jesus. Mas vamos seguir em frente e olhar para o alvo, que é o nosso Deus, que é fiel e verdadeiro. Amém? Louvado seja Deus. Ó Pai, seja Jesus, um bom dia para vocês. Fiquem com Deus, gente. Tô pensando aqui, em nome de Jesus, em reativar os comentários. Mas vamos ver. Você sabe por quê? Olha só. Quando eu desativei os comentários, eu desativei tudo, porque eu não excluía comentário de ninguém. Não excluía, gente, sério. Por mais que falasse mal de mim, por mais que se levantasse contra mim, eu jamais excluía, eu deixava lá, porque eu sei que quem nos justifica é Deus. Nossa, eu vou orar, né? Porque eu tô tão em paz. Glórias a Deus. E às vezes a gente fica procurando problema, né? Mas enfim. E daí, eu não excluía de ninguém, eu deixava todos. Então, para mim, não excluir só os que eram maus, eu decidi excluir todos, né? Então, talvez eu volte e apenas, não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, eu vou orar mais um pouco, né? Vou ficar mais em paz um pouco, né? Porque para que a gente vai ficar procurando problemas? Então, é isso. Bom, tenha um bom dia, um bom sábado. Que Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus. Amém? Fiquem com Deus, a paz sem Jesus.